Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Bem-vindos a 2023 e também ao canal Astros e Cartas. Eu sou Kátia Vivas, astróloga e taróloga, e eu tô aqui hoje para a gente falar sobre as cartas da semana. Eu pulei uma semana, né? As últimas cartas que nós vimos na semana passada, né, terminavam no dia 1º, tá? Que era a passagem de ano e tudo, e saiu a carta da torre. Eu falei para vocês do esforço que foi interpretar aquela carta no contexto que é um contexto de balanço, comemoração, final de ano e uma série de coisas. Bom, a gente observou que muitas quebras aconteceram e que não necessariamente as quebras precisam ser ruins, né? Então a gente tem a inauguração de um novo governo. Eu acredito que na vida da gente, todos aqueles planos que a gente faz de como é que a gente vai seguir a vida em 2023, né? Então a gente deixa muitas coisas para trás, toma decisões e uma série de questões. Bom, tudo isso para dizer que a carta que vem nessa semana é uma carta muito interessante que combina bem com esse espírito de início de ano, que é a carta do julgamento. É uma inauguração de um novo momento, de uma nova época, tá? É uma época também de balanços ainda, do que ficou para trás, do que adiantou, do que foi bom, do que fez sucesso e daquilo que não te serviu, tá? Essa carta aqui de balanço, ela pede que você observe que a vida é feita de ciclos, certo? E que esses ciclos também trazem para você novas oportunidades, segunda chance para fazer de novo, novos recomeços. Então, ela é uma carta, né, de balanço, sim, mas balanço no sentido de inaugurar um novo tempo. E nesse novo tempo você tem uma nova oportunidade de fazer melhor, né, e evoluir também, tá? Bom, a carta que acompanha no desafio é a carta da consumação, 48, né? Que na verdade tem uma relação com o 3 de copas. Essa carta veio invertida. Aí vocês podem observar que aqui é uma pessoa, aqui atrás é uma tumba, portanto alguma coisa que acabou. E essa carta, né, ela veio no negativo, ou melhor dizendo, ela veio no desafio. Ela fala justamente disso, que tem coisas que acabam e que precisam ser enterradas, deixadas para trás. Eu acho que a simbologia é bastante interessante nesses tempos que a gente está vivendo aqui, né? Também ela fala também, né, de situações difíceis, ruins, que também acabaram, né? E que a gente tem que seguir adiante. Enxugue suas lágrimas, né? Chore um pouco, enxugue suas lágrimas e siga adiante. É interessante porque nos baralhos tradicionais, a carta do 3 de copas é uma carta boa, uma carta de casamento, celebração, né? Mas de qualquer maneira, é um final de alguma outra coisa que você deixa para trás também, né? O importante é que você tenha fé e determinação para seguir adiante. Bom, o que traz aqui a carta, né, que veio como aquilo que nos ajuda? A carta 46, a carta do patrimônio, também está relacionada com o naipe de copas, e aí ela representa o 5 de copas, que é uma carta um pouco decepcionante em outros baralhos. Aqui essa carta chama-se o patrimônio, como eu falei. Também veio invertida, mesmo estando do lado daquilo que nos ajuda, tá? E o que o patrimônio pede pra gente, né? Essa carta, ela é uma carta que tem uma simbologia, né? Você vê, um nobre aqui que está recebendo presentes, objetos. Ela fala basicamente de herança, né? A herança também é trazida para a gente através das lágrimas, né? Você perde alguém para você ter uma herança. Essa herança que a gente está falando aqui, essa carta que a gente está falando aqui, né, como eu estava falando, ela tem algumas simbologias interessantes, né? Aqui em cima a gente vê uma cobrinha, que ela fala, dá um alerta, né? A cobra sempre tem esse sentido de alertar a gente com relação aos nossos bens materiais, né? Eles sempre são coisas que são frutos de um trabalho, normalmente assim são, né? Uma herança que você recebe e tudo mais, são frutos de trabalho de outras gerações também. E que é preciso tomar cuidado com isso daí. Mas ela também adverte a gente, né, que a gente precisa aprender a perdoar, a deixar as coisas para trás, né, deixar de lado o orgulho, porque o patrimônio que você recebe, o que você, né, herda de você próprio nessa vida, ele não precisa ser usado apenas para te colocar num lugar de nobre, de distinção.
ele também precisa fazer, né? Você precisa também aprender a fazer esse patrimônio circular. E esse patrimônio, ele não precisa ser apenas material, né? Mas aqui eu acho que essa carta, ela também nos alerta justamente sobre isso, que a gente precisa ser menos materialista e cultivar mais o espírito e os sentimentos. Porque é interessante porque, inclusive, apesar de ser uma carta de copas, né, é o naipe de ouros que fala sobre dinheiro na maioria dos baralhos. Mas é interessante que também o naipe de ouros nos outros baralhos também falam de espiritualidade, de buscar, né, a elevação do seu espírito. Bom, eu acho que essa carta completa essa tríade aqui, né, falando que a gente, né, tá numa época de balanço, né, de terminar situações, de deixar para trás o passado, né, de ter fé e determinação no que vem para frente, né, e ser mais, fazer as coisas girarem mais, a energia do nosso trabalho, seja lá do que for, girar mais, né, compartilhar um pouco mais. É interessante que a carta, né, que saiu do corte do baralho dos arcanos menores, saiu a carta do assessoramento, tá? Essa carta fala muito de você buscar uma assessoria. Se você quer entrar com processos, uma série de coisas, é importante você buscar um bom conselho, tá? Não se esqueçam que ela veio invertida também. Eu acho interessante que se a gente pensar num âmbito mais macro, né, social, vamos dizer assim, eu acho que a gente vai ter muitas novidades com relação à previdência, das aposentadorias, que tem a ver com herança, que é a herança de você próprio, do seu trabalho, né? E de realmente resolver e solucionar essas questões aqui, tá? Essa carta, ela também fala que você precisa prestar atenção no cinismo e nas traições, tá? Sempre que você tem alguma coisa amealhada, sempre tem alguém para te tomar também, né? Ainda que seja governos, certo? Mas de qualquer maneira, eu acho que é um processo assim que as coisas vão começar a caminhar nesse sentido, talvez não na velocidade que já que as cartas estão, né, invertidas, talvez não da maneira que a gente gostaria, com velocidade e tudo, mas eu acho que elas estão, né, realmente dentro de um caminho. E que a gente vai ter que ver o que a gente recebe disso ou não. Mas eu acho interessante porque a carta que fecha os arcanos maiores saiu a carta 7. Essa é uma carta muito rica de simbolismos, tá? Essa carta também, ela fala de você manter o controle sobre as coisas, sobre a sua vida, sobre as suas emoções e conseguir dirigir, né, encaminhar a sua vida, tá? Com controle, com segurança, sem precisar, né? Sem precisar, quer dizer, tudo na vida é luta e conflito, tá? E essas duas figuras aqui, seriam duas divindades, representam isso, porque vem que nenhuma olha para a outra. Mas é importante colocar as coisas em movimento, né? É como se situações que estivessem muito paradas, muito estagnadas, elas começam a se mover. Mas para isso é importante que você concentre, que você ligue opostos, né? Que você tente nutrir dentro de você uma tranquilidade, uma calma, né? Um centramento, né? Para que você possa conduzir, né, as coisas na direção da sua vida. Não se deixar levar por arrebates, né? Por arrebatamentos, enfim, né? Principalmente emocionais e tudo, né? Ela mostra também que a gente tem que aprender, né, a conviver com as consequências das nossas escolhas e conviver com essas consequências com maturidade, né? Ela não é uma carta ruim, pelo contrário, é uma carta de vitória, né, de sucesso, de realmente fazer as coisas caminharem, andarem, seguir adiante. E eu acho que é isso que o tarô dessa primeira semana do ano, segunda, na verdade, né, tá falando pra gente que as coisas precisam seguir, precisam ser conduzidas, precisam ir a termo, né? E que você precisa ter muita tranquilidade, segurança, maturidade, né, controle emocional para fazer com que as coisas fluam. Os opostos só podem ser reconciliados dentro de você, no seu centro, né? E qual é esse seu centro? É essa sua maturidade que você carrega no seu chakra umbilical, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso e até, quem gosta dessas coisas, fazer trabalho sobre isso. Essa é uma carta também que fala de viagens, de ação, das coisas, né, vão caminhar, né, de novidades, de notícias de trabalho, de convites, né, para trabalhos, enfim.
Eu acho que a agenda tá bem lotada esse começo de ano aí. Meus amigos, eu quero agradecer vocês a audiência do ano passado e que a gente continue e cresça na audiência desse ano. Eu desejo a vocês realmente um feliz 2023, né? E que a gente consiga ter maturidade para sempre seguir adiante, como o carro. A vitória é sempre garantida para aqueles que estão na estrada. Se você gostou desse vídeo, peço a você que curta, que envie para os seus amigos, né? E que comente aí nos comentários, faça algum comentário aí abaixo, ok? Um grande beijo para vocês. Semana que vem tô por aqui. Tchau, tchau.